Sem ele, nada disso acontece. O solo. Base da vida no planeta. Matéria-prima. Para quem planta, é terra onde se pode cultivar. Para um engenheiro, base para se construir. Para um biólogo, material infinito de pesquisa. E para todos nós, o chão onde se pisa. Terra que dá forma à terra. Sustento. Cerca de 95% do alimento que ingerimos vem do solo. As plantas que crescem nele também produzem grande parte do oxigênio que respiramos e ajudam a manter nascentes e rios. Todos os produtos, de um jeito ou de outro, vêm da terra. Segundo a Aliança Internacional Amigos da Terra, 1 quilo de bife, por exemplo, consome 22 metros quadrados de terra. Um carro, outros 150 metros quadrados. Uma xícara de café, 4,3 metros. E um smartphone, 18 metros quadrados. A exploração crescente altera o ambiente, o clima e coloca os recursos da terra sob pressão. Os ecossistemas que o solo abriga estão chegando no limite. E o solo degradado nos torna vulneráveis. Mas é tudo seco, os vídeos não chegam para abraçar. Tudo é difícil, as coisas aqui no sertão. Em Irauçuba, a terra é assim, quase um deserto. O interior do Ceará, onde fica o município, é uma das regiões brasileiras mais afetadas pela semiaridez, pela seca. As rochas e montanhas, firmes na paisagem, barram as massas de ar e ajudam a formar esse clima semiárido, com pouca umidade e baixíssimo índice de chuvas. Nos momentos de maior escassez, é a flor dos cactos que reina e os espinhos viram comida para o gado. Irauçuba é uma das regiões suscetíveis à desertificação, que é a degradação de terras em zonas áridas até que a região vire um deserto. No Brasil estão sob risco 9 estados do Nordeste e os nortes de Minas Gerais e do Espírito Santo. Isso significa 16% do território brasileiro, quase 1.500 municípios, 32 milhões de pessoas. Entre elas estão 85% da população pobre do país. Em abril de 2015, o governo do Ceará decretou estado de calamidade pública em 67 municípios, incluindo Irauçuba. A chuva está praticamente ausente há 3 anos. Terra e homem sofrem juntos. Tá difícil porque também a terra tá cansada já, né, de tanto o povo maltratar. Tem estudo aí dizendo que em aproximadamente 20 anos, talvez 80% das terras do Ceará já não sejam mais produtivas. A seca é um dos fatores para o empobrecimento do solo, mas não dá para culpar só o clima. As práticas degradantes usadas por desconhecimento ou por falta de recursos são as maiores causas de desgaste. Estão na lista o desmatamento, o excesso de pastagem, a monocultura, o uso excessivo de fertilizantes e de químicos e culturas em áreas inapropriadas, que levam à erosão. Como uma epiderme, o solo reveste a superfície do planeta. Ele se forma a partir das rochas que são alteradas ao longo do tempo pelo sol, chuva e vento. Com a ajuda dos animais e de micro-organismos, esse material se decompõe e forma o solo. Na superfície, matéria rica e fértil. Na base, a rocha-mãe. Entre as duas camadas, há rochas parcialmente decompostas e sais minerais, calcário, argila e areia. O solo possui uma riquíssima proteção natural, a cobertura vegetal. Nela existem organismos que movimentam um complexo ciclo biológico. Quando o homem destrói a vegetação, o solo fica exposto a fenômenos como ventos, chuvas e altas temperaturas. Assim, a perda é inevitável. Se o solo não estiver coberto, ele vai sofrer a influência deles drasticamente. Para uma ideia, uma gota de chuva que cai no solo equivale a uma explosão de uma bomba atômica naquele ponto. Levamos 2.000 anos para gerar 10 centímetros de camada de solo. Tanto tempo, na prática, torna o recurso não renovável. O solo que destruímos é perdido para sempre. Segundo a ELD, Economia da Degradação da Terra, uma iniciativa que estuda e discute os benefícios econômicos gerados pela Terra, a degradação do solo no mundo custa cerca de 490 bilhões de dólares por ano. Mas os custos financeiros não são os mais altos. Todo esse desgaste acentua ainda mudanças no clima. A partir do momento em que você começa a utilizar o solo,
é inerente à questão da degradação. Ele estava num estado de equilíbrio na vegetação natural e ele começa a se degradar. Em Irauçuba, os principais problemas que afetam o solo são erosão e infertilidade provocada por queimadas para extração da vegetação natural, a caatinga. As áreas abertas deram lugar principalmente a pastagens para o gado. A alternativa? Deixar o solo se recuperar naturalmente e ensinar métodos de plantio alternativos. E tem uns que acham não, besteira, que a gente queima, faz um roçado, broca aí, queima, aí dá bem, o primeiro ano dá bem, mas aí quando for no outro em diante, né, não dá mais nada. O sertanejo ainda mantém a cultura, né, de produção muito voltada na expansão das áreas agrícolas, no desflorestamento, né, e no uso do solo de forma predatória. Você precisa mudar essa realidade. Para melhorar o solo e a condição de vida da população, Irauçuba instituiu uma política de combate à desertificação e diminuição dos efeitos da seca no Brasil, aprovada em 2009. Desde então, parceria da Prefeitura com o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e o Instituto Cactus, uma ONG da região, tenta levar adiante um projeto educativo com foco na adoção de uma prática de cultivo adequada ao semiárido. O primeiro passo para você resolver um problema é reconhecer que ele existe e, a partir daí, você buscar as soluções. Para isso, o Projeto Pé no Chão realizou oficinas em áreas degradadas e em comunidades de pequenos agricultores. As áreas escolhidas são reconhecidamente degradadas pela monocultura e pelo excesso de pasto. Uma das técnicas, a captação in situ, trabalha formando sulcos e aproveitando o declive do terreno para acumular água e umidade. Por exemplo, nessa comunidade aqui, as ações do homem da criação da pecuária extensiva, o gado vai pisoteando, vai tirando a vegetação rasteira que está no solo, as ovelhas vão comendo tudo, e daí quando é no final do setembro, outubro, o vento tira pela erosão laminar a camada mais fértil, e a chuva, quando ela vai caindo e não tem a vegetação para proteger, ela vai lavando, vai lixiviando o solo e ele vai ficando assim. Algumas áreas do projeto foram deixadas para a recuperação natural, e mesmo com a falta de chuvas, parte da vegetação se recuperou. É o sertão dando sinais de que pode sim haver uma alternativa para o solo e para as pessoas. Eu adoro aqui. Essas experiências são muito importantes para você poder balizar uma política. No caso da desertificação, o Brasil conta com diversas iniciativas para facilitar a convivência com a seca e com o semiárido. Programa de dessalinização, de construção de cisternas, Operação Carro-Pipa, Bolsa Família e ações de apoio à agricultura familiar. Mas ainda falta uma política que implemente e coordene medidas que promovam o uso do solo de forma sustentável. Nós estamos entrando no 5º ano de seca, então você precisa de políticas públicas muito firmes, muito fortes, né? E bastante direcionada a isso. A falta de uma política nacional sólida foi uma das constatações e um dos assuntos tratados na Conferência sobre Governança do Solo, organizada pelo Tribunal de Contas da União. Especialistas de vários países se reuniram para debater o assunto e unir esforços na busca por soluções. O encontro ocorreu em março de 2015, o Ano Internacional do Solo, declarado pela ONU. Nós estamos aguardando uma atualização da Estratégia Nacional do Brasil para a Biodiversidade. Então, isso é uma grande oportunidade de dar mais atenção a temas como esse da questão dos solos. Os resultados da conferência foram reunidos na Carta de Brasília. O documento partilha reflexões e propostas para preservar e promover o uso do solo. Algumas das deficiências apontadas no caso brasileiro são falta de conhecimento e necessidade de revisão das normas existentes. As conclusões foram apresentadas na Semana Global do Solo, na Alemanha, pelo presidente do TCU, Haroldo Cedras. Nós entendemos que esse binômio é inseparável, solo e água, e por isso achamos que de Brasília, da Carta de Brasília, nós vamos poder extrair uma proposta que sirva como inspiração para todos que estão envolvidos nessa temática em relação aos solos, para que tenhamos no futuro uma maior preservação desses recursos naturais que também são finitos, como a água, não é um recurso infinito. Qualidade ambiental é um elemento essencial para a discussão de bem-estar, estilos de vida e de qualidade de vida de todos os brasileiros. Veja no próximo bloco o impacto da criação de gado no solo e algumas iniciativas para deixar a pecuária mais verde
e também alguns instrumentos para organizar o uso do solo. A ocupação da Amazônia é marcada pelo desmatamento ilegal. Grande parte das áreas abertas, especialmente nas últimas décadas, deram lugar ao gado. Um mapeamento feito pela Embrapa e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais concluiu que 66% de toda a área desmatada na Amazônia legal, até 2009, estavam ocupadas por pastagens. No estado do Pará, a atividade foi encabeçada por Paragominas. Mas a partir dos anos 90, o município viu os números caírem. No início da década, eram 600 mil cabeças de gado. Em 2012, 320 mil, segundo o IBGE. O desmatamento para abertura de pastagens e a extração de madeira colocaram o município numa lista nada boa. Paragominas está no arco do desmatamento, uma das regiões mais degradadas da Amazônia. Depois de entrar na lista de municípios com prioridade para combate ao desmatamento, isso em 2008, o município sofreu restrições para financiamento público, foi obrigado a fechar serrarias e a mudar os rumos da economia local. Aqui era água, hoje é vinho. Acabou aquela serraria velha que tinha, que fazia muita fumaça, entendeu? Para reverter a situação, os gestores locais adotaram um sistema próprio para promover o cadastro ambiental rural e monitorar a cobertura vegetal, que já estava quase pela metade. O Cadastro Ambiental Rural, instituído em nível federal em 2012, é um registro público e eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais, dando um perfil da área. A inscrição é obrigatória para todos os imóveis rurais. Os objetivos são coleta de dados, fiscalização e combate ao desmatamento. Até 30 de junho de 2015, cerca de 57% das áreas rurais já estavam cadastradas. O Pará tem hoje um dos maiores rebanhos do país, mas a pecuária praticada no estado, assim como na Amazônia, é caracterizada pelo pouco uso de tecnologias, o que leva a atividade a ter baixa produtividade. De acordo com a Embrapa, a taxa média regional é de 1,4 cabeça por hectare, mas poderia chegar a 7 cabeças se a atividade adotasse novas tecnologias de manejo. Pressionados pelas restrições impostas pelo governo federal e pela baixa produção, o setor produtivo local também se mexeu. Um grupo de pecuaristas resolveu quebrar velhos padrões e adotar práticas que aumentassem a produtividade sem mais desmatamento. Preferida pelo baixo custo, a pecuária extensiva, que depende basicamente de pasto natural e de grandes extensões de terra, começou a ser substituída por práticas que caracterizam o sistema intensivo. Isso significa concentrar o gado em uma área menor, controlando alguns fatores que influenciam no desenvolvimento do rebanho. O projeto ganhou o nome de Pecuária Verde. A proposta foi desenvolvida com a ajuda de pesquisadores do Amazon e de universidades paulistas, com o suporte da mineradora Vale. Com novas informações, os produtores entenderam que deveriam se adequar ambientalmente, valorizar os trabalhadores e cuidar do bem-estar dos animais. Uma das preocupações também foi manter o solo saudável, afinal de contas é ele que sustenta o pasto e é o pasto que sustenta o negócio. A área utilizada para a experiência piloto foi dividida em piquetes de 6 hectares e o gado fica até 3 dias em cada um. A rotação de pasto serve para evitar o desgaste do solo e manter o consumo uniforme da forragem, sem esgotar o capim. Associado à adubação, esse tipo de manejo permitiu que o número de cabeças por área passasse de 80 para 400, segundo os produtores. Isso mantendo a reserva legal e recuperando a área de proteção permanente, o que também virou uma oportunidade de negócio. Se você andar aqui no meio, você vai ver várias árvores grossas, já a ponto de corte, mas essas são proibidas de cortar, porque já houve manejo na área. Então não, nossa ideia é o quê? É plantar e colher o solo que nós plantamos. Aí o cara fala assim, já me perguntaram uma vez, mas então não é enriquecimento, você está plantando para depois você cortar, mas vou cortar daqui 40 anos, eu vou cortar esse pé. Daqui 40 anos, quantos filhos não vou ter embaixo? Quantas árvores já não vou ter preservada? O que é que de fauna já não veio aqui, de pássaro, de animal, já não veio aqui, já se beneficiou da fruta dela que caiu no chão, já não trouxe já. Entendeu? Então, de fato, você está fazendo enriquecimento sim. Você vai cortar uma e vai deixar um monte de outras.
A lavoura também foi introduzida na fazenda e parte da produção vira alimento para o gado ou adubo. Todos esses métodos começaram a ser implantados na zona rural depois que Paragominas criou o programa Município Verde. Depois do esforço, o município deixou a lista suja do desmatamento e tem sido referência na região e em todo o Brasil. Ficou melhor, mais bonito. Com certeza, se não fosse bom, eu não estava aqui há 47 anos. O senhor quer ir embora? Daqui? Só quando eu ganhar na loteria. Iniciativas como a de Paragominas são hoje previstas no Plano ABC, uma abreviação para agricultura de baixo carbono. Aprovado em 2011, o plano foi pensado para reduzir emissões de gases do efeito estufa no setor agropecuário. As medidas fazem parte do Programa Nacional sobre Mudanças do Clima e atingem diretamente o solo. O Plano ABC prevê recuperação de pastagens degradadas, promoção do plantio direto, feito sem revolvimento do solo, e aumento de florestas plantadas. Também estabelece ações para integração lavoura-pecuária-floresta, tratamento de dejetos e fixação de nitrogênio, usando as plantas para suprir o uso de fertilizantes. A meta é reduzir as emissões em pelo menos 36% até 2020. E o setor agropecuário tem que contribuir com pelo menos 22,5%. Ele tem esse viés, tem esse objetivo de reduzir as emissões, não é eliminar, reduzir. Mas isso é um resultado secundário até do produtor tomar a decisão de mudar. O Ministério da Agricultura ainda não conseguiu contabilizar todos os produtores que adotam essas tecnologias hoje. E nós temos um potencial a mais do que a gente sabe que a gente tem hoje. Segundo o Ministério, 7 estados têm o Plano ABC regional elaborado. Além da expansão e da mudança de cultura, do modo de pensar dos produtores, há outro desafio pela frente: acompanhar os resultados. Porque a métrica para fazer esse monitoramento é uma métrica que tem que estar alinhada ao que, vamos dizer assim, as entidades mundiais e que tratam desse assunto. Então isso é um trabalho que está sendo feito ainda. Ações de preservação e de promoção do uso adequado passam pela ordenação do território. O Zoneamento Econômico Ecológico, ZEE, é um instrumento de política ambiental com que o Brasil conta desde 1981. Serve para zonear o território em frações e adotar para cada região ou localidade atividades que compatibilizem economia e preservação do meio ambiente. O zoneamento é feito por estados e municípios com apoio do governo federal. Tem duas grandes abordagens, na verdade, de solos. Uma que é o zoneamento vai mais diretamente, que é a questão de dar subsídio ao uso e ocupação do solo, o solo entendido como uma base onde a sociedade se instala e se organiza, né? E a outra abordagem, que foi um pouco a abordagem que foi introduzida na conferência do TCU, que é dos solos físicos, né, como substrato físico e biótico. Mas ainda em 2009, o TCU apontou a necessidade de regulamentação do ZEE. Somada aos problemas de articulação institucional, essa lacuna pode comprometer a utilidade do instrumento. Um deles, que eu não posso deixar de colocar, é a falta dentro do governo federal ainda de uma política nacional de ordenamento territorial, né? O zoneamento ele faz parte de uma lógica muito maior de ordenamento territorial. Ele seria como se fosse uma primeira ou segundo degrau dessa escada. Outro problema apontado por especialistas é a falta de dados. Porque na conferência do TCU ficou bem claro a mensagem que os especialistas passaram sobre a carência de informações, tanto da questão da biodiversidade nesse substrato, como também de questão da parte mais física, de mapeamento, principalmente para o setor agrícola, né? Confira no próximo bloco as iniciativas para preservar o ambiente entre os ribeirinhos da ilha de Marajó e os produtores, quem diria, de água. Se no sertão o solo é duro e seco, na Amazônia grande parte dele é líquido. Um emaranhado de rios e igarapés que suporta a riqueza da terra e a firmeza de muitos brasileiros. A ilha de Marajó, no Pará, fica na foz do rio Amazonas. Para ir da capital, Belém, a Breves, maior cidade da ilha, um barco convencional leva 12 horas.
rica em beleza, é uma das regiões mais pobres do país. Adentrando o Marajó pelos rios estão diversas comunidades ribeirinhas que vivem basicamente do extrativismo. Na região, a população conta com ações do governo para sobreviver. Uma delas é o Bolsa Verde, um programa de transferência de renda para famílias em extrema pobreza que vivem em áreas prioritárias para a conservação ambiental. O público atendido é principalmente de áreas de conservação, onde é permitido o uso sustentável da terra, e de projetos de assentamento diferenciados do INCRA. Por si só, essas áreas do Bolsa Verde elas já estão super bem conservadas, né? Mas a gente também sabe que há uma pressão sobre essas áreas. Pressão das próprias famílias, elas crescem, né? Elas vão tendo filhos, as famílias vão crescendo dentro desses territórios. Segundo o governo, são 72 mil famílias hoje dentro do programa Bolsa Verde, 44 mil no estado do Pará. Cada família recebe R$ 300 a cada trimestre. O benefício é concedido por 2 anos, podendo ser renovado. Além de estar em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 70 por pessoa, a família deve estar inscrita no Cadastro Único do governo e desenvolver atividades ambientais. Seguindo pelos rios Paraúaú e Jaburu, chega-se a assentamentos na Ilha dos Macacos, onde vivem mais ou menos 1.500 famílias. Mais de 1.000 recebem o Bolsa Verde. As famílias desenvolvem agricultura familiar para subsistência e criam pequenos animais. Um dos campeões do extrativismo é o açaí. As rasas cheias fazem cerca de 1 litro quando o fruto está bem maduro. Eu gosto muito de plantar minhas verduras, que a gente não compra, né? A gente tendo, né? A gente não compra. Além da preservação dos ecossistemas, o objetivo do Bolsa Verde é promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e de renda. E não é só a dificuldade de trabalho que os ribeirinhos enfrentam. O acesso a serviços públicos não é simples. Muitas das comunidades, por exemplo, captam água direto do rio para o abastecimento. A situação ribeirinha é uma situação assim que a gente olha, poxa, mas eu não me acostumava aqui. Não é verdade que a senhora chega aqui e me acha um pouco difícil, né? Lançado em 2011, o Bolsa Verde tem provocado algumas mudanças. Antes de eu receber até mesmo a Bolsa Família, ficava um pouco difícil, né? Porque o pai dele ainda não tinha assim, um trabalho para trabalhar, né? Aí eu comprava o caderno dele com muita luta, né? A gente tinha a convicção, né, que elas usavam para a questão alimentar, né, para compras de alimento. E não, a maior parte delas usaram os recursos para compras de equipamento para melhorar a sua produção. A lei determina que o Ministério do Meio Ambiente coordene e monitore as áreas para saber se a conservação ambiental está mesmo acontecendo. O decreto que regulamenta a lei que instituiu o programa foi editado em 2011, mas o regulamento que estabelece os critérios e procedimentos para o diagnóstico e monitoramento da cobertura vegetal só foi editado em fevereiro de 2015. Se nós não cuidar... Falar de solo em Marajó, na Amazônia, é falar também de água. O solo na região é classificado como hidromórfico, solos que são periodicamente inundados e encharcados. E essa relação estreita entre solo e água não é vista só na Amazônia, não. Seca, inundação. Normalmente achamos que a falta ou a abundância de água está relacionada com a chuva. E está. Mas não é só isso não. Mais uma vez precisamos do solo. Ele é um dos grandes responsáveis pela oferta e pela manutenção de água no planeta. E tem mais, a estrutura do solo ainda funciona como um filtro retendo impurezas. A água nasceu no estado de vapor, provocado pelo aquecimento solar. Do acúmulo de vapores veio a precipitação, que despejou sobre a Terra a água líquida. Parte da chuva se acumulou, formando os oceanos. Outra parte se infiltrou no solo, formando rios subterrâneos, os lençóis freáticos. Ainda hoje funciona assim. O que cai no solo e não é absorvido pelas raízes das plantas é estocado. 1 hectare de solo pode manter até 3.750 toneladas de água. Por isso, manter a floresta ou recuperar áreas onde a vegetação foi desmatada é uma das medidas que ajudam a produzir água. Isso mesmo. Parece estranho, mas é isso que produtores ou proprietários de terra podem fazer: produzir água. Maria do Socorro é produtora rural no DF há 30 anos, trabalha com agricultura e pecuária e tornou-se produtora de água. Porque a gente, desde que chegou aqui, que a gente procurou
preservar a margem do rio, né, que era devastada, tinha erosões muito profundas, erosões com mais de 15 metros de profundidade, onde caíam animais e a gente via que aquilo ali estava errado. Eles começaram a trabalhar no terreno plantado por conta própria para recuperar o solo. Outra técnica usada foi a de terraços, feitos para conter a água da chuva na descida até o rio e evitar que a terra desça junto. Hoje o nosso trecho é um trecho privilegiado. É um trecho que a gente não falta água. O problema da crise que nós temos hoje não é tanto pela falta de água, não. Tá? É que as nossas bacias, os nossos solos estão muito impermeabilizados também. As nossas áreas agrícolas não estão apropriadas para a coleta da chuva, coleta da água de chuva. Então nós temos que começar a nos preocupar com isso, de adequar essas áreas para que a gente tenha infiltração. Menos de 1% da água doce no mundo encontra-se em lugares de fácil acesso para o homem. O programa Produtor de Água é desenvolvido pela Agência Nacional de Águas. A ideia é incentivar produtores rurais a adotarem práticas que conservem o ambiente e aumentem a quantidade de água nas bacias. Isso é feito por meio de incentivo financeiro, que é um pagamento por serviços ambientais, como o Bolsa Verde. O produtor é remunerado pelos benefícios gerados à sociedade por reduzir a erosão e assoreamento dos rios. São 38 projetos em andamento. O projeto na bacia do Ribeirão do Pipiripau está no 3º ano e é executado em parceria com diversas instituições que atuam no Distrito Federal. Entendeu? E eles deram incentivo, veio máquinas, vieram tratores para que pudessem dar essa ajuda para o produtor. Os benefícios colhidos podem ir além de água e solo preservados. Os benefícios é o meio ambiente maravilhoso desse que você está respirando, ver um rio com água corrente o tempo todo, ver alguma pessoa que precisa vir pescar um lambari aí que não tinha, a qualidade de vida melhora substancialmente para todo mundo. Segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura de 2011, a degradação dos recursos dos solos do planeta chegaram a 25%. A escassez dos solos e de água impõe mais um desafio ao mundo: alimentar uma população que deve chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050. Olha, o futuro é preocupante porque os fatores que levam à perda de biodiversidade em todo o mundo ainda seguem fortes. Aumento da população humana, aumento do consumo, aumento da poluição do meio ambiente, aumento das pressões de mudança climática. Então, infelizmente, esses fatores continuam. Mas eu vejo um aumento dos esforços em todos os países e setores para reagir a essa realidade. São mais de 4 bilhões de anos de transformações incessantes e o solo ainda testemunha mudanças de espécies e de civilizações. Mudanças incansáveis que percorrem e modificam o exterior. Dentro, a vida também se movimenta e continua a ser gerada. Terra-mãe, fonte de recursos, de riquezas fundamentais para que todos os seres continuem de pé. No próximo programa, eu fiscalizo o projeto de integração do Rio São Francisco. Conheça as obras para a transposição de parte das águas do São Francisco, que seguem em meio a polêmicas e prometem melhorar a vida no semiárido nordestino. Até lá!